Para a gente começar a nossa conversa, eu queria pedir para vocês se apresentarem, o nome completo e a idade. Ulmiro Radons, 78 anos, 79 em abril. A senhora? Lori Odete Radons, 76, né? Fiz em janeiro, 76. 2 anos de diferença, quase 3. Quase 3. Quase 3. Até é bom de matemática. Família Radons. Radons, sim. Qual a origem da família? É alemã. A sua família também é alemã, Sim, dona Lori? também. Qual que é o seu sobrenome de casa? Seifert, com E-C, S-E, Seifert. Pronunciado Seifert. Aonde que vocês nasceram? Eu nasci no município de Ijuí, hoje Coronel Barros. Qual a sua data de nascimento? 3 de abril de 1946. E a senhora? Eu também, de Juí, 1949, né? E o dia e o mês? O dia é 31 de janeiro. Ijuí, a vila Ijuí? Não, No município, no interior. No interior. Linha 6 Oeste. E a minha era linha 8 Oeste. Mas aí já é Coronel Barros. Hoje sim. Agora sim, Naquela é a de época Juí. não. Era distrito de Juí. Entre a cidade e o distrito de Coronel Barros, no meio, assim. Tinha mais uma vilinha lá. Qual que era o nome dos pais? O meu era Emílio Radons e a mãe era Berta Matilde Milbayer Radons. E seus pais eram de onde? De Juí também. Nasceram ali? Sim. Era colônia Ijuí Isso, no início. sim. Meu avô chegou da Europa em 1890. Residiu ali na linha 8 e criou a família. E tinha um filho que era europeu, o mais velho. O seu avô Radons? É. E o nome dos seus pais, dona Lori? Jorge Seifert e Erna Augusta, dizer Schultz também? Schultz Seifert. Eles eram naturais de onde? De Juí também. Só da linha 6. E eles eram mais pra frente da linha 8. Era tudo por linha, né? Até hoje. Ali toda a colonização ela foi dividida em linhas. Uhum. Mas não era longe. 2 linhas, uma distância. Cada linha era 1000 metros. Linha 1, linha base, 1000 metros para frente, linha 1, mais 1000, linha 2, e assim sucessivamente. Tanto para o oeste, quanto para o leste e quanto para o norte. E vocês já se conheciam desde criança? Já. Mais ou menos, não? Eu te conheci bem. Tu não me conhece. Ela ia na aula e eu ia para a cidade com a mãe. A mãe vendia quitanda dela. E eu sempre encontrava ela. Os colonos iam para a sede para vender as... Manteiga, ovos, queijo, tudo que criavam e era vendido. Não existia supermercado.
E aí o senhor acompanhava sua mãe Sim. e passava lá na linha 6. Passava, tinha que passar lá. E ela ia pro colégio. A senhora já não lembra, não tem recordação. Não. Dele não, de mais novo não. A senhora lembra já mais depois. Mas depois, sim. Foi na juventude. E a família trabalhava com o quê? Lavoura. Todos, ambas as famílias. Plantava, colhia, engordava porco. Tinha vaca de leite, mas não essas vacas de hoje em dia, tudo vaca comum. Fazia manteiga, outros faziam queijo. Iam defendendo a vida. E os avós? Vocês conheceram os avós? Eu vivi com meus avós. Desde criança até meus 15 anos. Moravam junto com meu pai no mesmo pátio. O pai que cuidava deles. Daí o pai ficou doente, aí ele pediu para o outro irmão cuidar deles. E eu avô não queria ir para lá. Queria ficar na querência dele. 2 anos depois ele partiu. 98 anos. Sem conhecer dentista nem médico. O seu avô Rado. É, Qual era o nome dele? Frederico. Em alemão diziam Friedrich. E a sua avó? A avó era Guilhermina. E o senhor lembra dele contar dessa vinda para o Brasil? Chegou a conversar com ele sobre isso? Eles saíram de lá porque era muito ruim, eles passaram fome na Europa, na Alemanha principalmente. Daí ele foi morar na localidade da Polônia, não, e cuidava de gado de fazendeiro, para ganhar o pão de cada dia. E aí surgiu a história que o Brasil queria gente na Europa. E ele foi, se inscreveu, embarcaram e viajaram 30 dias no oceano. Só viam água e céu. Daí chegou, ficou em Blumenau por 4 anos. Uma pirambeira que plantavam de espingarda e corriam de laço. Uma piada, né? Mas era assim. E muita neblina. E os colegas do navio, dos 30 dias, os amigos que fizeram, foram para Ijuí. E aí se comunicaram através de correspondência. E ele vendeu o que ele já tinha adquirido lá e veio por conta de Blumenau até Ijuí. E aí ele chegou ali em Ijuí na casa dos imigrantes. E não tinha mais terra onde tinha os alemães. Só onde tinha poloneses, italianos, outras nações. Mas ele queria. Aí um lado da sede dos imigrantes diz, mas o rapaz aquele solteiro, aquele foi embora e não pagou. Vamos lá olhar. Aí foram olhar e ele entrou no mato assim e desceu e encontrou uma vertente d'água. Não é essa aqui. Mas a colônia custava 150 meréis. E aquela custava 250. Porque o rapaz aquele pegou o que o governo sustentou por 6 meses até adquirir e comeu aquilo e ó. E o avô pagou os 250 e ficou lá. E lá ele criou
família toda, 9 filhos. Colocou os 9 filhos. E daí ficou na vida boa. Desse projeto da colonização, uma pessoa já tinha adquirido esse lote. Sim. Mas não permaneceu. Só pegou o come-se que o governo adiantou, né? E quando viu, anoiteceu e não amanheceu mais. Daí ele ficou com aquela área que está na mão de um sobrinho meu. Saiu do avô, foi para o meu irmão mais velho. Depois esse vendeu para o outro meu irmão. E esse permaneceu até a morte e agora está o sobrinho dele. Tem até a casa que meu avô fez, está lá. Hein? 1906 foi feita a casa. Seu avô deve ter sido um dos primeiros moradores daquela região. Não o primeiro, porque ele foi a Santa Catarina. Se tivesse vindo direto para lá, seria. Aí já tinha os outros com 4 anos ali. Não, 4 anos não. Com 2 anos. Porque ele pegou o título do governo em 1891. 91. Lá em Juí. Lá em Juí. Ele ficou pouco tempo lá em Blumenau. 4 anos. Não bem 4. Mas E ele já veio casado. sim, com um filho que se chamava José e o outro que morreu no navio, jogaram no oceano. E os outros são tudo dali. Esses seus avós paternos. Sim. E o nome dos seus avós maternos? Pedro Milbayer, que tratavam na época de Peter, e Josefina. Agora estou em dúvida se é Josefina ou Guilhermina. Mas digamos que seja Josefina, porque Guilhermina era outra. E se o senhor não conviveu tanto? Não, esses eu não cheguei a conhecer, eles morreram antes de eu ser gente. Eu não tinha nem nascido, eles já tinham falecido. E eles chegaram a ir para Ijuí também? Sim, na mesma localidade, por ali. Faleceram ali. É. E os seus outros avós Raduns também faleceram lá. Em Coronel Barros, hoje. Na época também era Ijuí ainda. O seu avô foi o último a falecer. A avó. O avô morreu com 98 e a avó tinha 94. Aí quando ela chegou nos 98, ela disse, agora chega. Também ficou com 98 anos. E a senhora conheceu seus avós? Não, Nenhum deles. nenhum deles. Eles tinham falecido quando a senhora nasceu? Já. E a senhora lembra o nome? Todos não, eu lembro uma avó, mas também não sei se era mãe da minha mãe ou mãe do meu pai. Essa eu mal tenho uma recordação, mas só ela. E os outros nenhum. A senhora devia ter no máximo uns 5 anos. Eu acho, por aí. Para lembrar vagamente, né? Lembro, assim, alguma coisa, mas não muita. E o nome deles a senhora lembra? Não. Não lembro os nomes deles. E os seus pais contavam como que eles chegaram em Ijuí? Eles moravam em Ajuricaba. Não fica muito longe de Ijuí, né? Eles moravam lá e daí vieram para a linha 6 em Ijuí. E lá que nós se criamos. A Juricaba era a linha 19. Eu não sei, eles... A gente já fez esse trabalho lá em Juricaba, então eu sei um pouquinho da história de lá. E lá também era distrito de Juí, né? É. Linha 19, que era a Juricaba.
Então eles ficaram um tempo em Ajuricaba. Os filhos mais velhos deles nasceram em Ajuricaba. E nós já, eu e minha irmã, nascemos lá na linha 6. Mas os seus pais não contavam deles virem da Alemanha? Como é que foi? Não. Eu acho que eles não vieram da Alemanha. Que eu saiba, não. Pode ser que os avós vieram, mas eu não lembro disso, não estou sabendo. Eu acho que os avós vieram, porque o teu pai eu tenho conhecimento dele desde os 11 anos que ele tinha. Porque o meu pai e os pais do pai dela eram vizinhos. E daí nasceu o meu irmão mais velho, com diferença de 7 anos. O pai dela era mais velho que meu irmão. E eles se ajudavam junto na lavoura, assim. E daí o pai dela, que era mais velho, cuidava do meu irmão. Mas é só essa história que eu sei. A mãe sempre contava. Uma coincidência que É. a família já se conhecia. Uhum. E essa história dos vizinhos, naquela época se vivia em comunidade, as pessoas se ajudavam. Quais que eram os vizinhos mais próximos de vocês? O meu era um tio, irmão da minha mãe. Ele morava bem perto, só tinha um potreiro e ele morava do lado ali e eles se ajudavam. Quando nós tínhamos serviço lá nas colheitas, eles ajudavam e quando eles tinham, nós ajudava eles. Era assim lá. O meu era meu pai, meu tio. Do outro lado era um tal de Mertin. Qual o nome dele eu esqueci agora. E daí em frente tinha mais um Mertin. E quando o serviço apertava, se ajuntavam nas colheitas principalmente. Era uma turma de gente. Estava tudo pronto e depois no outro dia na casa do outro, e assim sucessivamente, até terminar a colheita. Os puxirão que diziam. Os puxeirão. Isso é uma coisa admirável, né? Que hoje em dia isso não existe. E isso veio até 1972, 73, por ali. Isso eu fiz aqui. Ainda faziam. Ainda faziam. Eu tinha uma roça para roçar. Não vai misturar a história agora? Daí convidei os vizinhos que me ajudassem a roçar, mas prontamente. Aí eu tinha uma cabrita gorda, que era falhada, não reproduzia. Matar essa cabrita, vou assar para esse povo. Comprei uns garrafões de vinho. Nós rocemos, acho que era 4 hectares e meio. Não terminemos num dia. Mas daí não conseguiram comer toda a cabrita, daí um vizinho diz, agora eu vou fazer um convite. Sobrou essa carne, isso vai ir fora. Vamos terminar isso amanhã? O vizinho compra mais uns garrafões de vinho aí. E o convite é meu. E amanhã nós terminamos. Prontamente, todo mundo de acordo. Às 10 horas da manhã estava tudo roçado. Arado também para lavrar. E depois que veio o tal de trator, cada um para si, Deus para todos. E nessa época, como que era roçar?
Tu pegava uma foice bem afiada e cortava tudo que era por baixo, assim, das árvores. Coisa dessa grossura, para menos, era só na foice. E depois tu derrubava as árvores e deixava secar, e riscava um palito de fósforo e limpava. Mas roçar era para limpar. Para limpar, assim, tirar tudo os verdes para ele secar. Cortar o verde, né? E para isso é a foice. A foice. E nas árvores o machado e o cerote. Mais adiante veio a motosserra. Que coisa boa! Roçar não é derrubar mato. Não. É limpar o mato por baixo das árvores. Tipo aqui onde a gente tá. Tá tudo cheio de coisa verde. Corta tudo isso e fica as árvores de pé. Depois que tá tudo limpo, cortado por baixo, aí tu derruba as árvores. Para abrir lavoura. Lá abrir lavoura. O governo na época dizia assim, plante que o governo garante. E hoje ele diz o contrário. Plante e coma, senão o governo te toma. Mas para abrir roça nova. Pois é. Isso é para abrir roça nova, era tudo sertão. Aí a gente começava com a foice e terminava com as árvores e depois o palito de fósforo. Fazia o resto. E aí plantava. Sem mexer. Aí no ano seguinte, sim. Aí, às vezes, se dava muito mato, dava muita brotação, a gente roçava de novo e queimava outra vez. E senão, riscava com arado de boi pelo meio e plantava daí. E o puxirão era para roçar. O mato. E também, por exemplo, para as estradas, manutenção das estradas, isso também não se fazia? Do começo, sim, eu ajudei a abrir uma estrada no meio da Roça Nova, arrancar toco e fazer uma estrada. E primeiro ano, porque quando eu vim para cá, se emancipou essa cidade aí. Mas não tinha nada, não tinha nem uma caneta, tinha começado do zero. E depois compraram uma patrolinha, isso foi em 64, acho que lá por 65, 66, um desses 2 anos. Aí sim veio a patrola para já arrumar a estrada, nós não precisamos mais ir com arado de boi, enxada e a pá. Mas era tudo manual. Depois que veio a patrolinha, aquela, Deus me livre. E tinha muito mais estrada que hoje. E tinha só aquela patrolinha, mas estava muito melhor. Uma porque não tinha caminhão de leiteiro. Que o que escolhemos as estradas é esses caminhões aí que trazem ração para os porcos, para as galinhas, para o gado e leva o leite. Isso não tem, isso pode chover canivete que eles têm que trazer. E os asfaltos também, né? Às vezes, muita carga também vai danificando. Só que naquela época não tinha asfalto, meu amigo. Eu saía daqui, eu ia ver meus pais só quando estava chovendo que eu não podia trabalhar. Aí primeiro eu tinha uma variante e depois eu tinha uma F100. A variante eu troquei por um trator, depois eu comprei um F100. Isso rolava água, isso era um baro só. Eu tinha um pneus pé de galinha, não sei se tu sabe o que é. Pé de galinha é que nem os de trator, assim. Botei uma câmara com areia bem atrás na caminhoneta daqui, a Juiz dava 130 quilômetros. Isso rolava água. Chegava lá, a mãe dizia assim,
o que aconteceu que nem cachorro sai debaixo do galpão e vocês estão aqui? Eu só posso vir ver vocês quando chove. Tá tempo bom, eu tenho que trabalhar. E como que era o acesso até lá? Estrada bruta, chão vermelho, sem uma pedra, liso que um sabão. Ainda mais em dia de chuva. Principalmente quando dava uma chuva e dava um meio-dia, um dia de sol e os carros transitavam, daí só socava bem. E aí vinha uma chuva de novo. Mas isso era liso, liso. E como que conseguia chegar até lá nos seus pais? Lá no braço. Eu dirigia o volante com a esquerda e a direita não saía da caixa. Cambiava sempre em alta e nunca fiquei. E para cá de Juí, na linha 6 lá tinha uma Tabatinga, mas aquilo era pior que sabão. Eu nunca fiquei, os outros tudo na sarjeta tinham que ir lá, empurar. Já tinha algum trator, arrastar eles para cima. E um dia eu vim lá de Juí, estavam um do lado direito, outro do lado esquerdo. E eu parei. E estavam arrastando um para cima. Quando chegou lá em cima, eu vou largar. Mas tu não sobe, se eu não subir ele me arrasta. E grudei. Eu estava da direita, eu desviei para a esquerda, desviei o outro que estava na esquerda e fui indo, e desviei o outro, e fui indo, Subi lá em cima, só dei a buzinada e me fui, e os outros ficaram. Mas eu andava, viu? Eu era louco, sinceramente, eu era louco. 110, 120 abaixo de chuva. Na poeira eu andava em 60. Que época que vocês vieram para Redentora? Eu vim comprar as terras em 1963, mas como que já era depois da planta, aí os caras que estavam plantando a terra já tinham plantado tudo, eu tive que esperar um ano até eles colher. E dia 16 de junho de 64 eu vim solteiro, e arrumei uma casa ali para parar, uns 3 quilômetros longe da minha terra. Eu levantava às 4 horas da manhã, tratava meus bois, minha junta de boi, e ia. Quando eu chegava lá na minha lavoura, às vezes eu tinha que sentar em cima do arado e esperar para clarear, porque eu não enxergava onde é que ia a verga. Até meio-dia eu lavrava uma quarta de terra, que são 6.050 metros quadrados. Qual que é o nome da localidade que fica a sua propriedade? Essa era na Posse Marone. Posse Floriano. Marone, é que eu tô com Floriano. Aqui para o oeste, quem vai para o Braga, na divisa de Coronel Ricardo. De tarde eu ia roçar. E os bois descansavam. No outro dia eu cortava outra 6.050 metros até meio-dia. De tarde os bois descansavam e eu cheguei aqui, eu tinha terra, mas devendo tudo. Eu cheguei com 10 dedos e vontade de trabalhar. Tinha uma junta de boi, e um arado, e uma enxada, um machado, uma foice, acho que só. E uma carroça. Ah, é, uma carroça. Em 9 anos eu paguei aqueles 25 hectares, comprei mais 13 e comprei uma variante
1972 no ano 73, à vista. Tudo pago. Aí eu quis ir para o Mato Grosso e para o Paraná conhecer lá onde estava meu cunhado no Mato Grosso e meu irmão no Paraná. Eu financei 40% daquela caminhonete e tirei 28 dias de férias, foi as minhas férias da minha vida. E fui conhecer o oeste aqui, Santa Catarina, Paraná e até Dourados. E nunca mais tirei férias. Tirava uns dias assim, 5, 10 dias, assim, para fazer uma visita para umas férias de quase 30 dias foi a única. E o pessoal teve uma época que debandou para Paraná, depois Mato Grosso. Tinha uma colonizadora que levavam para o Paraná, que foi meu irmão. Depois a irmã dela e o cunhado foram para Dourados. E aquilo era a hora de eu ter ido para Dourados, pouquinho antes deles. Em 68, eu tinha 25 hectares de terra, eu vendia os 25 e comprava 500 em Dourados, que hoje tem faculdade em cima da terra, tem quartel em cima da terra, tem armazém que compra produtos e mais coisas lá que são mais pequenas. Em cima da terra que eu ia comprar. Mas não fui. Adianta lamentar. As condições eram bem precárias na época. E em 73, quando eu fui para Dourados, daqui lá não tinha um palmo de asfalto. E do outro lado do Paranazão, atoleiro assim, ó. Como é que uma caminhoneta vai cruzar? Os caminhões abriam aqueles... Então eu ia assim, ó, uma roda dentro e a outra em cima. Porque as duas em cima daí não ia. Para fazer 8 quilômetros nós levamos a 1 hora até as 4. Foi uma aventura. Pena que eu não tenho nada registrado. Eu sei que o meu avô também conta muito essas histórias, que a maioria da família dele também foi embora, né? E ficou só ele depois lá na cidade. Eu queria ter os recursos que nós temos hoje. Naquela época, não precisava ser tanto quanto agora, mas um aparelho para fotografar, coisa, né? Mas só tinha os profissionais que tiravam foto para o povo. E por que o senhor decidiu vir para a Redentora? Porque lá em Juí a terra estava fraca e aqui era terra forte. Então lá não produzia mais. E aqui era mato e terra forte e tal. Então descobrimos que terra aqui e outra que era mais barato. Nós vendemos meia colônia lá e compramos uma aqui. E sobrou dinheiro. Então tudo são conveniências. Só que na época, com o dinheiro dessa 25 hectares aqui, eu ia comprar campo ali para cada Juí, ali na Três Tentos, mais ou menos, antes de Juí ali. Eu ia comprar 125 hectares de terra, de campo. Mas só tinha barba de bode e formiga. Aí resolvemos ir para o mato. E vocês não eram casados ainda? Não, eu vim sozinho para cá. Depois eu voltei lá e casemos nela meio junto.
Em 2 de outubro de 64. Foi o casamento? Não, a mudança. O casamento foi 12 de setembro. De 64. É. E aí, dona Lori, como que vocês se conheceram? Na juventude. Que todo mundo ia lá, tinha os jovens se reuniam lá numa igreja e brincavam igual criança no pátio da igreja. Hoje não existe mais, hoje é só celular e mais nada. Ali nós se conhecemos. A igreja lá da localidade. É, da linha 8. Uhum. Qual que era o padroeiro da igreja? Quem era? O Vence? Não? Era um americano, John. Eu não sei mais quem era. Como é que era o sobrenome dele agora? Também não sei. Já faz tantos anos. Mas ele veio dos Estados Unidos para servir a paróquia ali, a igreja luterana. Vocês são luteranos? Sim. E daí, depois que nós se conhecemos, daí nos bailes e tal, e foi indo. Tá até hoje. Mas aí vocês conheceram nessa época e mais depois que resolveram casar. Sim. Demorou um tempinho. Uhum. Não muito também. É, porque ele já estava morando aqui e eu estava lá em Juiz. 3, 6, eu acho que uns 8, 10 meses que nós começamos a namorar e já casamos. E como que foi pra senhora sair de lá e vir pra cá? Foi normal. Estava decidida, né? E viemos. E conseguiram se adaptar bem à Redentora? Sim. Uhum. Em Eu frente, já tinha uma irmã que morava aqui, lá embaixo no sítio Bombardelli. Ela morava ali. Daí nos domingos nós vinha para cá, né? Tinha o campo de futebol ali no Potreiro, daí os homens iam para lá e nós ficávamos olhando da área da casa. Era bem pertinho. E vocês vieram bem na época que Redentora se emancipou. no mesmo ano. Eu estou morando aqui no tempo, não aqui, né, mas no município. Que eu morei, nós moramos 9 meses numa casinha de 5 por 3,20 com mais uma varanda de 2. Quando chovia lá dentro igual lá fora. Na varanda e lá fora era a mesma coisa. O corpo não, o corpo era bem como a Europa tem, né? Mas a varanda não deu ponto, daí e coberto de tabuinha. Mas era um caos. Aí eu fiz uma casa, aí melhorou. E qual que é a primeira recordação que a senhora lembra de vir pra cá? Como que estava a cidade naquela época? Ah, a cidade não tinha nada. Tinha muito poucas casas e comércio também não tinha quase nenhum. Agora que está um pouco mais avançada a coisa, mas não tinha muita coisa não. Tinha 4 lojas comerciais. Nós às vezes ia para Bicaco, né? Sim, nós comprava lá, porque talhando lá por baixo dava só 1000 metros mais. Mas lá também não tinha grande coisa, lá era pior que aqui. Mas era um pouco mais barato, então... Lá em cima tinha o comércio do Araújo, depois aqui nessa quadra, outra quadra aqui, na esquina ali tinha o Aldomiro Garcia, nessa esquina tinha o Gonzato e diagonal com a praça lá tinha o Lívio Zimmermann.
4 lojas que tu tem. O que tu precisava tinha. Principalmente o Gonzato. Esse aí comprava produtos agrícolas e vendia o que o colono precisava. Tinha tudo. Chegava ali, tu saía com o que tu precisava. E só tinha essa rua aqui, ó. E essas travessas até na esquina. A última casa era da esquina que está hoje ali ainda, da Maria. E para baixo tinha uma serraria. E para baixo lá era mato. A outra rua lá, a outra avenida, para baixo tudo mato. E lá era só um piquezinho. A rua mesmo só tinha essa aqui e aquela lá que saía. Portel e caco. Essa casa que tem aqui, ela é bem antiga, essa aqui da... Essa minha? Essa é 85. Aí eu tinha uma de 56. Que estava do lado dessa aqui, onde é que está a calçada ali. Assim. Daí quando eu comprei isso aqui, eu fiz essa nova e me mudei na nova e arranquei a outra e levei lá para Colônia. Daí eu já tinha briqueado de terra. Tinha vendido lá embaixo e comprado aqui, mais perto da cidade. Eu digo essa casa da esquina que tem aqui, a esquina da prefeitura. Essa é antiga, essa é 50 e não sei, mas é década de 50. De qual família que era essa casa? Dos Costa. Seus finado Pedro Costa. Tem algumas casas que tu vê pelo estilo da arquitetura que ela é antiga, né? Ela não é de agora, né? Hoje em dia, parece que cada década assim tem um estilo de construção que tu vê. Hoje em dia as casas já são bem diferentes. Uma época era um telhado sim e outro aqui, deixavam a parte por cima, né? Tudo construíam assim. E agora não tem mais aquelas casas. E quando que vocês vieram para cá, para a cidade? Aqui? 1985. Opa! Oi. Pode deixar no chão. Não vai cair os taquara, né? Não. Nesse tempo ficaram no interior? Antes sim. De 64 a 85. Moramos em 1, 2, 3 casas. E a casa que o senhor falou do seu avô, que ainda existe lá, na linha 8? Como que ela é? Ela é estilo Chanel. Em Chaimel. Chaimel, não sei como é que é. Alguns dizem construção mista, que é mistura madeira com... Sim. Levantado com madeira e preenchido com tijolo. Só que não tem prego. E como é que para de pé? Com 100 e tantos anos. Acho que eles encaixavam a madeira. Tudo encaixado e daí tinha um furo e ia mais ou menos dessa grossura, assim. Uma estaca. É. E aquilo não tem, aquilo segura mesmo. Isso é bem típico do alemão, esse tipo de construção. O avô trouxe da Europa. E na casa tem o ano que foi construída? Eu acho que tem, sim. Eu não lembro mais. As casas mais antigas, elas tinham, né, o ano na entrada. Eu acho que é por cima da porta, né? Não sei. Não tem, sim. 1906. Isso é uma coisa que também, né, poderia ter ainda hoje em dia. Aqui em casa continua. O senhor tem ali? O dia que eu vim de mudança tá ali na frente, na área da frente. Não, embaixo não. A data, né? A data. Que legal.
Que foi? Foi em... Vai ter que ir lá olhar. O eu ano. Não sei. O ano já. Não, mas foi em maio de 85. Acho que é maio, sim. 85 eu tenho certeza, maio, mas acho que é Não assim. sei. E dessa época de vocês morarem lá na linha 6 e na linha 8? Quais que são as melhores recordações desse período? Todas. Naquele tempo não tinha tristeza. Sim, mas eu tenho uma recordação que nós tínhamos que caminhar muito longe para ir no colégio. 4 quilômetros para ir e 4 para voltar. Ia de manhã, voltava antes de meio-dia já, passado de meio-dia. E sempre assim, ia de manhã, voltava de meio-dia. Era 4 quilômetros, 4 para ir e 4 para voltar. Tinha que sair cedo Cedo. e era a escola mais próxima. Era a mais próxima que tinha, sim. O senhor estudou na mesma escola? Não. Eu tive o privilégio de estudar numa escola particular da própria comunidade. O pai pagava para mim estudar. Lá na sua linha tinha uma escola. Tinha duas. Tinha a do estado, que ela estudava e eu estudei na mesma vila, mas numa particular da igreja luterana. Não era longe uma escola da Não, outra, dava né? o quê? Uns 500 metros uma da outra. E tive o privilégio de ser um pouco mais perto, não chegava a dar 2 quilômetros, 1.800 metros. E com todo o sacrifício se aprendia mais do que muito jovem hoje recebem na porta da casa e entregam na porta da casa. Hoje ninguém vai mais de a pé no colégio. Pode ser perto. Transporte de busca. E os professores de vocês? O meu era um professor, dava aula da primeira à quinta série, com 55 alunos de manhã e 35 de tarde na outra localidade. É lógico que a quinta série auxiliava ele no corrigir as provas, do que o primeiro ano fazia, se estava certo ou errado, né? E nós tínhamos que ter 2 livros, 2 cadernos, um para o colégio e outro para fazer o dever em casa. O dever em casa ele corrigia de noite. Se recorda do nome do professor? Reinaldo Rosto. Não, parei. Arnaldo, né? Eu não sei o Sim. nome dele. Arnaldo Rosto. Arnaldo. Eu não sei, o primeiro nome eu não sei. Os seus professores, a senhora lembra? Eu lembro. O meu era Alfredo Edgar Weber. E as aulas eram em alemão? Não. No meu tempo não, No meu tempo mas eu entrei na aula com quase 8 anos. Eu não sabia pedir água em português. E hoje eu não sei mais falar em alemão. Me atrapalho tudo. É que é prática também. Claro. Mas sim. em casa falavam com os pais em alemão? Só alemão. Mas nós não era muito Vocês não, porque vocês tinham lá o Alambique perto, e lá tinha brasileiro, falavam português, brincavam com as crianças. E na nossa linha lá só tinha alemão. Tinha outra nação. Algumas linhas eram divididas, né? Tinha Sim. uma linha que era mais os polacos. Sim, era tudo assim. A região de alemão era alemão, de polaco era polaco. Para nós dizer que na nossa linha não tinha polaco, tinha um polaco só. O resto era tudo alemão. E até hoje está bastante alemão, predomina. Tem outras sim, mas... Coronel Barros, eu acho que é bastante imigração alemã, né? Sim.
Eu tenho um irmão que mora em Coronel Barros. E tem outras regiões que a Juricaba acho que já era mais italiano. Sim. Então vê que tem as regiões. Ali na Vila Santana, para cá de Juí, para cá daquele rio, no meio dos dois rios. Mas só por lá. Poucos outros. Tem algum perdido pelo meio. E Juí é a capital das etnias. Então veio gente de tudo que é lugar. Sim. E outra coisa, Ijuí é a colmeia do trabalho. E foi colonizado pelo governo da época em 50 hectares, uma colônia. Aí veio aquele povo da Europa, é muito grande. Até quando vamos derrubar esse mato? Que o governo era para cortar no meio e fazer duas de uma. E foi feito. Aí os vizinhos ficavam mais perto e tudo. E não sei se tu sabe, mas Campo Novo tem 3 anos mais de vida do que Ijuí. E daí tu pega o bairro Modelo lá de Ijuí, pega Campo Novo, enfia lá no meio e sobra Modelo lá. Não adianta, você não tem povo, não vai. Aqui só tinha fazendeiro. Daí 1,2 hectare uma vaca. Uma extensão, mas não dava renda. E não tinha povo para gastar. E lá não, lá tinha povo. E tudo trabalhador. E a senhora citou antes Posse do Floriano, né? E aqui era uma região que as pessoas ainda tinham posses, porque na época tinham terras que não tinham donos, né? Então algumas tiveram essa oportunidade e se apossaram, né? Chegaram e delimitaram, demarcaram e ficaram. Foi o caso da Posse Floriano, da Posse dos Barone. Para cá do Braga tinha uma posse, como é que era o nome daquela? Uma por causa das revoluções, né? Daí tinha os tenentes, os coronéis e tal das revoluções. E aí quando terminaram as revoluções, o governo não tinha dinheiro para pagar eles. Vão, se escolhem. Aí eles marcavam do tal rio até tal rio, vai. E depois só documentava, o governo dava o documento, era o dono da posse. Mas não pagaram um pila. Só pelearam nas revoluções. A terra também não tinha muito valor. Não. Olha, quando eu vim para cá, em 64, 65, uma rural, não precisava ser nova. Você comprava 25 hectares de terra. Ninguém queria terra, porque hoje é o contrário. Hoje, quantas rural você compra com uma coisa de terra? Nem fabricam mais, mas vamos pegar um caro que mais ou menos combina com ela. É que com o passar do tempo dos maquinários, né? Hoje se planta em tudo que é lugar. Esses campos que existiam de barba de bode, isso não existe mais, né? Não. Mais uma história, quando eu trabalhava com boi, eu nunca trabalhei de noite a não ser trilhar, porque eu não tinha triadeira, e daí essa triadeira que triava para os outros, ela não tinha hora para chegar. Vinha de noite, a gente tinha que triar o outro, ele ia embora para o outro, e daí tu esperava até ele terminar, daí ele voltava. Mas plantar, lavrar, carpir, só um pedacinho nós parava. Comprei trator, daí tive que começar a trabalhar de noite. Isso que o arado levava 30 centímetros, o do trator levava 90, e daí eu tinha que trabalhar de noite.
porque o boi comia grama, pasto e um rastonho de milho, espiga de milho, duas. O trator precisa de óleo, o trator tem que trocar rolamento quando pifa. Quando eu tinha uma junta de boi grande, velha já, eu deixava lá no potreiro criar outra. Quando essa estava em condições de trabalhar, eu vendia a velha e ficava com o dinheiro. Quando eu vendia o trator velho, eu tinha que dar o trator velho e mais um caminhão de dinheiro em cima para comprar um novo. Então melhorou certas coisas, o sistema de trabalhar, tudo melhorou, mas ficou mais curto. E vocês a vida toda trabalharam com agricultura? Vida inteira. Desde que eu nasci até hoje. Eu lembro quando nós ia na lavoura, tinha as meninas pequenas, levava junto lá no meio do milharal, limpava um quadro lá, botava a caixa e a criança lá dentro da caixa. E nós puxando o enxada. Quando era manual, só no muque. Não era fácil, não. Mas era divertido. Sei, é porque a gente era mais novo e tal, mas eu não posso me queixar. E o sol? O sol era quase quente que nem hoje, só não marcava o que marca hoje. Eu acho que não era tão quente, o sol igual é hoje. Ele não ardia tanto, mas que era quente era. Eu sei ainda quando eu estava em casa com o pai, o dia que a Rádio Repórter anunciava 33 graus, ele dizia assim, hoje é na sombra, até às 5 nós vamos para a lavoura. Às 5 já estamos voltando à lavoura. E quando está no relento, sol em cima da cabeça, na moleira, daí estão tudo trabalhando. Nós não, está na sombra que nós estamos aqui. E o sol não ardia como arde agora, mas que era quente, era. E usava alguma proteção, chapéu? Chapéu só, Chapéu. nada mais. Camisa de manga comprida, a gente usava. Vocês, eu não. Nós sim. Muda. Nem se falava muito em proteção Não. contra Não. o sol, que hoje se fala muito, né? Então, Hoje em dia, sim. câncer de pele. Aham. Eu não sei se existia, eu não lembro, acho que não. Olha, Pode ser Ter que sim. protetor solar. Não, nunca. Hoje tem Eu- todas essas coisas. acho que nem vou falar, porque vai ofender muita gente. Mas eu, para mim, tem uma coisa comigo. Todas as coisas que estão acontecendo aqui, tem alguém por trás. E me prove ao contrário que eu posso acreditar outra coisa assim, né? O senhor não acha que é a natureza que está pedindo socorro? Não, é. Quem faz o veneno para a agricultura? E quem faz o remédio para a saúde? Não é o mesmo dono? Primeiro tem que estragar, para depois curar. E eu ganho duas vezes. Num mundo onde só se pensa no lucro, talvez essa lógica faça sentido. Claro. Ó, o meu pai foi entrar em banco quando ele se aposentou para pegar o dinheiro. Mas antes nunca. Botar dinheiro no banco ou ir fazer um empréstimo no banco, mas nem sonhe. Guardava dinheiro na casa, quando um vizinho precisava, ia lá, vizinho, eu comprei um pedacinho de terra ali, ou eu comprei uma jardineira, uma carroça, tu não me empresta? Presto, sim. Ia lá dentro, pegava, quanto você quer, tá aqui. Era outro mundo.
E ninguém tinha essa ambição que nem hoje. Hoje, quando tem 1000 hectares, aí vão para 2. Quando tem os 2, aí querem 4. Quando tem 4, querem 8. Nunca se contentam com nada. E daí? E antigamente, principalmente os colonos, eles viviam nas pequenas propriedades. Então a produção ela era diversificada, quase nem se comprava coisas no mercado. Hoje é a monocultura, né? Produção em grande escala. Nós começamos a nossa vida comprando querosena para ter luz de noite nos lampião. Eu tenho os lampião aqui ainda. E sal. O resto se produzia. Eu plantei 3 quilos de feijão, colhi 3 sacos. Hoje isso não dá mais, com toda a tecnologia. E não botei nada, botei a semente, nada mais. Soja, quando eu comecei a plantar soja, pegava a semente lá no galpão, ia lá na lavoura, plantava e colhia, limpava e colhia. Quando surgia de vez em quando, algum ano vinha lagarta, né? Aí a gente pegava um veneno lá e passava e deu. Hoje, você não começa a tratar a semente, nem planta. Fungicida, quando começamos a passar fungicida, cada 30 dias uma vez entrar, agora é cada 15, daqui um dia vai ser cada 10. E não é só uma variedade do produto, tem que botar vários. Então, o mundo mudou. Antigamente também, quem trabalhava com agricultura sofria muito com formiga. Sim, muito. Isso era o pior sacrifício que nós tínhamos. Tu terminava de plantar quando nascia, isso que antes de plantar você matava. Mas quando o soja nascia, o milho, sempre te escapava uma que vinha e aí tu tinha que correr. Isso era um sacrifício. E a nossa geração foi a pior de todas. Nem a antes e nem a depois. E não tinha aquelas bombinhas, né? Não. Com veneno, tinha que levar o foles e fogo e não sei o quê. Ele sabe agora, porque a mulher matou lá o botal de arsênico, que a mulher botou lá na farinha, e não sei se tu viu a reportagem. E esse nós usava para formiga. Aí tu botava dentro um foles e botava fogo em cima e assoprava aquilo para dentro, nos buracos, matava. E nós tínhamos que fechar os buracos, onde saía a fumaça, nós tínhamos que fechar. As crianças, os menores, tinham que fazer esse serviço, fechar o buraco onde sai fumaça. E teve também, que marcou muito, o do gafanhoto. Esse foi antes do meu tempo. Esse era mais na frente. Antes, o meu pai passou. Meus irmãos mais velhos. Quando vinha, isso não sobrava nada. Daí muitos atropelavam pro lado da terra do vizinho, outros abriam os valos assim, e daí vinham atropelando, e quando eles estavam pequenos, antes de voar, eles só pulavam, aí pulavam lá dentro, daí metiam terra em cima e matavam. E a senhora comentou também, vocês têm alguns objetos antigos que ainda guardam, que a senhora gostava de passar roupa. Eu não gostava de passar roupa. Mas ele comprou uns ferros velhos, por isso tem... Não, mas tem o nosso também. Tem o nosso também, sim. Mas tu comprou uns quantos para botar ali? Eu não comprei nenhum, tudo me deram. Ah, te deram então. Eu não gostava de passar roupa. Aqueles ferros de brasa? Era sim, os ferros de brasa, sim. Eu
resolvi começar com o meu rádio velho. E daí vinha pensando, mas ó, eu tenho ido lá, tal coisa. Eu digo, me dá? Pode ir lá buscar. Foi juntando. Foi arrecadando. Aí descobriram que isso tem valor. Não consigo mais. Querem mais do que vale um novo agora. Então, não vale a pena fazer museu. Vou gastar uma fortuna para... A única coisa que eu comprei é uma máquina de costura. A minha mãe tinha e a mãe dela também tinha. A máquina de costurar tocado com a mão. Não sei se tu já viu. Essa eu comprei, num ferro velho. Por que o senhor acha que é importante resgatar essas coisas antigas? Mas olha, eu acho que pelo tempo daquela época, o povo não tinha nada, e o que tinha tudo era com muito sacrifício, muito mais do que nós hoje. E se você contar para um jovem aí de 8, 10 anos, ele não acredita. Por isso eu te falei antes, eu queria ter tudo registrado por uma máquina fotográfica para provar. Porque eu contei uma história para o meu neto, daí não adianta insistir. Agora se está escrito por alguém, mais lá adiante eles vão pegar, vão ler, vão olhar por um vídeo, alguma coisa. Daí vão ver o que era sacrifício. A mesma coisa, a nossa geração, porque antes eu falei que a nossa foi a pior geração. Porque quando nós lavrávamos com boi, cavalo também, não mais boi, pedra, toco, o boi cruzava, o arado cruzava. Compramos o trator, na roça nova o trator não entrava, pois furava os pneus tudo. Nós tínhamos que arrancar tudo, enleirar, queimar, ajuntar raiz, cavaco, tudo, porque colhendo a muque, como nós colhemos com a foicinha, cortar soja, trigo, quebrar milho a muque. Isso tudo, em qualquer lavoura tu fazia, com pedra, com toco, né? Agora, de maquinário não vai. Como é que uma coletadeira vai colher no meio dos tocos? Aí nós tínhamos que arrancar tudo aqui. E daí a outra geração recebeu tudo pronto e tem muitos que acham que é muito bravo. E te digo mais uma coisa, se amanhã cedo nós não temos energia de espécie nenhuma e acabou a tecnologia, não vai ter corda que chegue e nem galho no mato para a juventude voltar a trabalhar como eu comecei. Eles não fazem isso. Eu sei pelos meus. Isso é escravidão. E passemos e temos aí uma boa idade já. Bonito e gordo. Bem corado. Como bem corado, sim. Às vezes eu paro para ter essa reflexão, se um dia terminar a luz e a internet... O combustível também, né? Mas a internet e a luz hoje, né, tudo é uma conectado. Coisa conectado é uma coisa necessária, sem isso é difícil. A gente teria que voltar a viver como os nossos antepassados. E que certamente a população não estaria preparada para isso. Não. Preferem morrer do que enfrentar. O nosso neto está estudando, está em Palmeira, um colégio agrícola, mas ele não quer estudar. Ele quer ir para Mato Grosso,
colher com máquina grande, não sei o Aquelas quê. maquinazinhas aí que pegam. Ele não gosta de estudar, mas ele tem que estudar, né? Tá fazendo trabalho. Tá. Obrigado. Tá com 17 anos, né? E não quer estudar, não gosta de estudar. Esse dia eu peguei ele de novo e dei uma bem boa nele. Uma boa, assim. Ah, boa. Eu ganhando uns trocos, tá bom. Mas deixa, quando ela se formar agora esse ano, deixa que vai para o Mato Grosso. Se pegar um patrão meio Caxias, que é meio, ele muda de ideia. Mas antigamente as pessoas faziam o terceiro, quarto, quinto ano, já podiam até dar aula, já era um professor. Hoje em dia a pessoa tem faculdade, tem pós, tem mestrado, e ainda não é suficiente muitas vezes para o mercado de trabalho, que exige uma qualificação. Pois é, esse que é o problema. E outra coisa, no meu tempo, outro passava com a média, outro repetia. Não tinha dizer, não, tem que passar como é agora. O que adianta? Eu estou lá, digamos, na quinta série, mas eu não sei nem a primeira. Daí, são outros tempos. O meu professor era exigente, viu? No dia de fazer os exames, vinha 3 membros da comunidade e ele. Era quinta série, por exemplo, vinha 3 membros e ele cuidar para ninguém copiar de ninguém. E mais uma coisa, escreveu, não tem mais o que apagar. Como diz aquele ditado, como é? Leu e não... Escreveu, não leu? Escreveu e não leu, o pau comeu. Era assim. A coisa não tinha de querer dar uma chulhada E a escola era bem grandinha, então um sentava num canto, outro bem longe um do outro. E aquelas 3 membros da comunidade, de fiscal e o professor também. E a própria autoridade, que era o professor na época. Hoje não pode nada, né? Eu me lembro quando meu pai me levou para o colégio, primeiro dia, nós fomos, chegamos lá, ele falou com o professor, estou trazendo meu filho para aprender. E se conversaram lá, mas isso eu não cuidei muito. Mas eu cuidei quando ele disse, tá filho, eu vou para casa trabalhar. E o teu pai vai ser o professor. O que ele falar, você vai obedecer. E se tu não obedecer, quando tu chegar em casa, tu já sabe o que vai te acontecer. Hoje, se fizer uma proposta dessa, capaz de dar cadeia. Era diferente. E não vai voltar mais. Do que vocês mais sentem saudade do passado? Do tempo bom que você podia deixar a casa aberta e dormir e ninguém vinha incomodar. Não precisava estar chaveando. Quando saía, encostava a porta, mas não tinha tranca nem chave, era tudo. E se alguém chegava lá, não mexia em nada. Hoje... Aqui ainda é tranquilo, mas na cidade grande não, né? Mas aqui também já foi. Sim, já foi mais violenta essa cidade do que é hoje em dia. Aqui tinha uma época que não tinha semana que não era 2 ou 3 casas assaltadas. Assaltavam um banco, tinha muita roubalheira aqui, agora acalmou. Mas aquela de assaltar 2, 3 a 4 casas por semana, aquilo só terminou quando um cara resolveu meter uma bala no cara e mandar ele para o inferno. Pronto. Não precisou mais nada. O cara quase foi preso.
Tinha um advogado bom, bom criminalista, né? Mas aí resolveu o problema. Depois a polícia matou mais um. E o senhor comentou antes em revolução. O seu avô, os seus pais nunca contaram a história da revolução dos Chimangos e Maragatos? Eu não lembro muito porque eu era bem pequeno ainda. Mas eu lembro que o pai dizia assim: os homens dormiam nos matos, só ficavam as mulheres em casa. E quando vinha um batalhão daqueles, não interessava de que lado era. O homem que estava em casa, eles pegavam, ele tinha duas opções. Ou ele vai junto ajudar a pelear, ou ele moria ali mesmo. Pode escolher. Daí, vamos arriscar junto. E eu morei igual. Se tiver uma sorte, escapa na revolução. E senão, eles iam matar ali. Isso eu lembro que o avô contou. Mas ninguém da família de vocês chegou a participar? Não, não foi preciso. Já quando chegaram próximo à localidade lá, daí já estava, bem dizendo, no fim. Lá em Ajuricaba passou a coluna Sim. Prestes, teve toda uma... Em Ramada teve o combate, né? Tinha não era um combate, era uma revolução do Krieger contra a prefeitura de Juí. O Krieger morava lá entre Juí, e lá tinha uma ponte que estava estragada e ele tinha serraria e precisava passar para trazer para Juí as madeiras. E daí o prefeito era o doutor Bozano. Aí eles mandaram lá uns para ele parar com isso e tal, ele que parar nada. Daí o velho Krieger estava sentado no mato esperando o doutor Bozano que ia falar com ele. Quando ele vinha descendo com um carro assim, na descida ele estava lá no outro lado, levantou o fuzil e pá, pegou o doutor Bozano, fez a volta e ó, para aí ver. Agora não sei se ele morreu com o tiro ou conseguiram salvar ele. Parece que conseguiram salvar, mas não posso afirmar nada. Isso foi na Revolução? Foi numa revolução, mas não daquelas estaduais, uma municipal ali. Antigamente o povo não era que nem hoje. O prefeito não fazia as coisas, já passava a mão nos 44 e enfrentavam. Era tudo diferente que agora. O senhor teve alguma participação política em Redentora? Não. A única coisa eu ajudei a trabalhar, catar uns votos para uns candidatos aí. Mas assim, não oficial, debaixo do poncho, assim. Aqueles duvidosos, eu... E como que o senhor e a senhora veem essa evolução de Redentora desde quando vocês chegaram até hoje? O que Redentora significa para vocês? Redentora é o melhor município do Rio Grande do Sul. É mais calmo. Para mim. É mais calmo. Se tu é meio viajado, você observa. Aqui agora fizeram uma barragem aqui, outra lá, está dando umas neblinazinhas. Mas antes dessas duas barragens, quando nós tinha 3 neblinas por ano, por inverno, era muito. Era 2, 1. De manhã cedo o sol nascia alegre e faceiro. O clima é bom, sempre tem um ventinho. Enquanto vai ali em Portela, você parece que entra num forno.
Aqui não existe isso. E politicamente, no meu modo de enxergar, podia ser um pouco melhor. Certo, a gente já vai encerrar a nossa entrevista. Como que vocês se sentiram fazendo essa viagem no tempo, lembrando dessas histórias de antigamente? Para mim foi ótimo. Para mim também é muito bom de ouvir umas coisas de antigamente, né? Eu gosto de escutar isso. E alguém saber perguntar também, né? Isso é que é o importante. Para a gente finalizar, vocês querem deixar uma mensagem final para os filhos, os netos, futuras gerações da família, que daqui uns 20, 30, 50 anos vão poder ver essa entrevista? Uma mensagem de como que vocês querem ser lembrados pela família. Mas olha, eu acho que eles devem, não só os filhos, netos, mas todo mundo, tem que sempre tentar fazer o bem. Porque ninguém faz 100%, mas tentando, praticando o bem, não roubar, não matar, não... já é um bom caminho andado. E, como eu falei no começo, eu comecei com os 10 dedos e nunca precisei tirar nada de ninguém. Não tenho grandes patrimônios, mas vivi, criei a família, coloquei tudo. Isso que importa. E amizade. Amizade e honestidade não tem preço. É isso aí. Muito bem. A dona Lore quer dizer alguma coisa? É a mesma coisa. A gente está vivendo bem aqui, que continue assim, né? E os filhos estão todos criados, agora tem os netos, né? Não tem muito, só 2. 3 filhos e 2 netos. E é isso. Sempre pensar para frente, né? Viver bem. É isso aí.